Olá a todos, Fernando, canal Mundo Fê, graças a Deus por hoje. Bem galera, hoje eu vou contar um testemunho bem rápido. Eu vou resumir o que aconteceu. Como contei já em alguns vídeos, eu tinha amigos imaginários no passado, que na verdade eram demônios, que me levavam a ir para lugares perigosos. Hoje eu vou contar para vocês que existe uma palavra na Bíblia que diz: Deus diz, a vingança é minha. Eu demorei a perceber que realmente aquilo que Deus faz na nossa vida, Ele nos protege. E às vezes nós não percebemos que isso acontece quando você é uma pessoa que, por exemplo, você é uma pessoa de paz e acontece alguma coisa, alguma injustiça. Acontece alguma injustiça com você e naquele momento que acontece aquele episódio, você não sabe como reagir. Então, o que aconteceu foi: eu tinha 14 anos quando aconteceu a primeira vez. Eu sofri uma certa perseguição de um jovem que ele era ladrão, né? Como que é o nome? Trombadinha, né? Na época, quando eu era criança. E depois, também aos 17 anos, ele ainda conseguiu me roubar novamente. Eu vou contar como é que foi. A primeira vez eu tinha 14 anos. A minha mãe, a gente morava num local onde era a locadora, onde minha mãe era gerente. Eu estava saindo, eu não lembro qual atividade eu ia fazer, e eu precisei pegar o ônibus. Eu acho que eu ia, não lembro para onde eu ia. Eu sei que eu estava no ponto de ônibus e eu estava aguardando ali passar o ônibus, e quando esse jovem chegou e sentou do meu lado, a minha mãe havia comprado uma bermuda para mim. Era uma bermuda que na época era uma bermuda de marca, mas porém era uma bermuda simples, não era uma bermuda muito chamativa. E esse jovem, ele me amedrontou assim, ele queria a bermuda. Aí ele me mandou tirar a bermuda. Aí eu resisti em tirar, ele me deu um soco no estômago. Como eu nunca fui de briga, toda vez que eu me metia em briga eu só apanhava, como eu já contei em alguns vídeos anteriores. Então eu sou valente, mas porém eu não sei brigar. Então eu não sou covarde, né? Eu não sou covarde, mas não adianta você não ser covarde e também não saber brigar. Dá no mesmo. Então a primeira vez ele me deu um soco no estômago. Aí ele me fez tirar a bermuda, eu tirei, troquei com... Ele me deu a bermuda dele. Aí depois, de algum modo, ele voltou atrás e trocou novamente a bermuda comigo. Me deu a minha bermuda e pegou a dele. Aí eu fiquei triste com aquela situação. Aí passou o tempo. Aí depois de muito tempo, depois de 2 anos na verdade, aos 16 anos, eu comecei a trabalhar no restaurante de um amigo do meu pai. E eu fiquei cerca de 3 anos. Em 97, eu tinha 17 anos, e eu estava saindo do serviço do restaurante para ir para casa. E naquele dia eu tinha recebido gorjeta, né? O pessoal chama de caixinha. Eu tinha recebido caixinha, gorjeta dos clientes lá do restaurante. Aí eu estava feliz, né? Que eu tinha conseguido cerca de R$17 de caixinha. Na época pra mim tava bom, né? Porque antes o preço das coisas era mais em conta. E naquele dia eu tive que passar por uma viela onde eu já tinha costume de passar, que era perto do prezinho
Olavo Bilac, onde eu estudei, era do lado, na verdade, do prezinho, e eu estava passando por aquele lugar. Quando eu ia passando, esse mesmo rapaz me abordou. Eu lembrei dele assim que eu vi. Aí ele perguntou se eu tinha dinheiro. Eu falei que não, mas ele falou assim: se eu encontrar, eu vou te matar aqui, não sei o que. Ele me ameaçou. Aí eu peguei e dei o dinheiro que eu tinha lá, pego de caixinha, acabei dando para ele, entregando o dinheiro que eu tinha. Aí o que aconteceu? Passou o tempo, eu fiquei triste também naquele dia, tal, dei dinheiro para ele. Era a segunda vez que eu sofria um ataque da mesma pessoa em anos diferentes, né? Em 94, depois 97. Mas aquilo ficou gravado em mim. Eu sempre gravo as situações que acontecem comigo. Eu já estava no exército. Eu entrei no quartel. Aí no ano de 2000, eu estava com 20 anos. E eu estava retornando para casa. Eu dormia no quartel alguns dias. E geralmente, de vez em quando eu ia para casa, final de semana, para poder ver minha família, ver meus irmãos, minha mãe, meu pai, meus irmãos, né? E aconteceu que eu voltando para casa num dia, eu estava indo para uma viela que tem sentido para casa onde era a casa da minha mãe. E eu descendo, eu passando pela viela, eu me deparei com esse mesmo rapaz que me assaltou, que roubou o dinheiro que eu tinha, que me fez tirar a bermuda, que me deu um soco no estômago. Ele estava de cadeira de rodas. Eu já tinha ouvido essa passagem antes, que a vingança é minha, diz o Senhor. Eu não desejei de modo algum que aquilo acontecesse com ele pelos ocorridos do soco no estômago, ou mesmo que eu tivesse quando eu fui roubado daquele dinheiro, né, que eu tinha. Mas aquilo me veio na mente, sabe, a justiça de Deus. Eu não fiz mal nenhum para aquele rapaz, nenhuma das duas vezes. Nunca quis ser melhor do que nenhuma outra pessoa. Sempre fui muito simples, muito humilde. Quando eu conseguia ter alguma coisa assim, alguma roupa de marca, eu ficava feliz. Eu trabalhava e gostava muito de trabalhar, conseguia meu dinheiro, conseguia ajudar a pagar nas contas de casa. E aconteceu que por 2 vezes esse jovem me abordou e me fez passar aquele constrangimento. Eu que não adianta você querer reagir numa situação dessa. Eu que não era de briga, então piorou ainda. Então isso ficou na minha memória. Quando eu vi ele de cadeira de rodas, lá ali naquela viela, já me veio na mente. Aí ele não me reconheceu assim que ele me viu. Ele me pediu ajuda para descer uma rua que é de paralelepípedo, umas pedras, né, que eram colocadas antigamente, antes de se colocar asfalto. Muitas ruas em São Paulo eram feitas desse jeito. E eu senti no coração de ajudar ele, mas me veio aquele sentimento de eu querer justiça, né, fazer justiça com as próprias mãos. Mas eu acabei entregando para Deus aquele momento. Eu acabei descendo esse rapaz de cadeira de rodas até o lugar onde ele tinha segurança e segui meu caminho, e ele foi para outra direção. Essa foi a primeira lição que eu tive nessa questão que Deus é justo. Deus está vendo cada um de nossos passos, sabe das nossas dificuldades, sabe que nós queremos fazer o melhor. Pelo menos eu sempre desejei fazer coisas boas. Não me isento dos meus pecados, não me isento das minhas falhas, mas nesses momentos eu fui pego inocentemente
e graças a Deus não terminou com uma situação pior, né, do que o roubo, do que o constrangimento. E ver aquele rapaz de cadeira de rodas não era um desejo do meu coração. O que eu senti no mesmo momento em que eu o vi, que eu desci ele com a cadeira de rodas até o ponto onde ele precisava, foi que Deus trabalha em favor daqueles que o temem, e Deus é justo. Deus, ele sabe o momento de julgar alguém pelas coisas ruins que faz ou pelas coisas boas que deixa de fazer. Então eu agradeço a Deus por ter sido justo, e não me sinto feliz de ter visto ele daquela forma, porque eu acredito que todo ser humano foi constituído por Deus. Todos temos as mesmas possibilidades, alguns com menos habilidade, como eu digo, eu sei que eu tenho poucas habilidades, mas naquilo que eu consigo desenvolver, tento fazer o melhor possível. Então, esse foi o vídeo de hoje, contando aí sobre a justiça de Deus e aquilo que aconteceu comigo a primeira vez em que eu fui constrangido pelo menos 2 vezes pela mesma pessoa, aos 14, aos 17 e aos 20 anos. Deus me mostrou uma resposta de algo que eu tinha ouvido falar e que eu vi na prática a justiça que havia sido feita. Que Deus me perdoe, em nenhum momento eu realmente quis aquilo, eu queria somente justiça, mas não precisava que fosse daquela maneira. Então foi algo que realmente me tocou. Eu senti pena dele por ele estar naquela situação, mas eu logo pensei como Deus é justo, como Deus cuida realmente das pessoas que o temem e que procura fazer mais amigos do que inimigos, tenta levar uma vida aí mais tranquila, de acordo com aquilo que o que faz bem para outras pessoas e não mal. Espero que vocês entendam essa mensagem, saiba que Deus está cuidando de nós, embora estejamos vivendo em tempos difíceis. Acredite no Senhor, confie nele de todo o seu coração. Saiba que se acontecer alguma injustiça com você, Deus com certeza está trabalhando para poder te restituir, se for o caso. Ore a Deus, confie no Senhor de todo o teu coração, entrega a sua vida, a sua casa, as suas coisas no altar de Deus, e com certeza Ele fará a diferença na sua vida. Eu agradeço a Deus por todas as bênçãos derramadas, agradeço pelas pessoas que têm agregado seus valores aqui no canal, e eu espero que eu consiga também somar na vida de todas as pessoas com as ideias que eu tenho e o coração que eu tenho, ao qual eu entrego a Deus, em nome de Jesus. Canal Mundo Fé fica por aqui. Tenham todos um ótimo dia, uma ótima semana. Valeu!